Então, um mestre da lei aproximou-se e disse: Mestre! Eu te seguirei por onde quer que fores. As raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. Outro discípulo lhe disse: Senhor, deixe-me ir primeiro sepultar meu pai. Siga-me. E deixe que os mortos sepultem seus próprios mortos. Aí como grande possibilidade de estar ocupando esse lugar. Imperadores de Roma, como o próprio Alexandre Nero, foram bastante citados. Líderes de países como os próprios Estados Unidos, países que têm grande influência na geopolítica mundial, o próprio George W. Bush, ou então Barack Obama, Donald Trump, foram pessoas que foram possíveis, homens que possivelmente poderiam ocupar o papel desse anti-messias. O próprio Emmanuel Macron, presidente atual da França, levou muitos a pensarem que ele poderia estar sendo o próprio anti-messias. Até eu mesmo, em vídeos antigos aqui no canal, já cheguei a pensar que poderia ser Emmanuel Macron. Porém, quando eu vi todas as coisas que estavam acontecendo na atualidade mundial, eu comecei a me focar e estudar realmente as escrituras, o que elas falavam e o que, além do livro de Apocalipse, poderiam trazer com informações para nós sobre um certo anti-messias e o tempo exato da sua própria vinda. E pude ver que essas coisas realmente ainda não aconteceram, seriam impossíveis de acontecer, mas que hoje em dia estão muito mais próximas do que todos nós imaginamos, e vocês entenderão o porquê. Tirar a nossa mente para que a gente possa chegar em uma certa ou uma suposta conclusão antes de que essas coisas aconteçam. E as profecias são essas. Ele tem que ser descendente do rei Davi através de Salomão, um líder espiritual, político e militar em Israel. Deve ser casado e terá filhos. A construção do terceiro templo em Jerusalém é algo que ele deve fazer parte. O agrupamento da casa de Jacó dentre as nações para Israel. A reunificação de Judá em Israel em um só povo. Um decreto de paz feito em Israel e, consequentemente, que o tempo esteja de paz mundial e assim que o povo tenha o conhecimento universal desse Deus de Israel. No último vídeo que eu fiz sobre o tema, eu falei de Rav Chaim Kanievsky, que é um rabino bem famoso, bem conceituado dentro de Israel, dentro ali do povo hebreu, do povo judeu, onde ele disse que esse Messias judaico iria aparecer ou se revelar antes mesmo das eleições de Israel, no dia 9 de abril de 2019. Seria tudo isso verdade? Esse novo líder, como marcas comerciais de televisão e até mesmo a indústria da música costuma empurrar isso na nossa cabeça, já tem sido revelado. Ele sempre estava ali por trás de grandes potências, sempre por trás de Donald Trump, mas agindo de uma forma extremamente pesada, extremamente certeira. Eu falei sobre Jared Kushner no último vídeo, pois todas as coisas que ele vem fazendo estão coincidindo com as supostas profecias. Jared Kushner é um judeu ortodoxo, ele tem a linhagem hebraica, ele tem o sangue de Abraão, ele tem o sangue de Davi, justamente vindo da parte de Salomão. Uma das profecias que é extremamente importante para que nós começamos a nortear e faz com que a gente possa descartar várias dessas outras ideias que as pessoas pensavam, as quais poderiam ser o anti-messias, como papas católicos, papas que eram nascidos em outros países que não tinham o sangue nem a linhagem do rei Davi vinda por Salomão. Outra coisa extremamente importante, Jared Kushner é um homem de extrema influência no mundo político. Ele é genro de Donald Trump, casado com Ivanka Trump, o qual tem filhos.
Estamos aqui com o irmão Tiago, do canal Desperte. Vamos agora gravar uma mensagem aqui para vocês. Eu espero que vocês gostem. Boa noite, Tiago, tudo bem? E aí, Caleb, tudo bom? Finalmente, hein? Tamo junto aí. Outro discípulo lhe disse: Senhor, deixe-me ir primeiro sepultar meu pai. Siga-me. E deixe que os mortos sepultem seus próprios mortos. Na Resposta Católica de hoje, queremos responder a questão do culto dos santos e culto das imagens, que são duas realidades que estão bem ligadas uma com a outra. Bom, a pergunta é a seguinte: nós podemos ou não podemos cultuar pessoas e imagens? Aqui, para a gente entender isso, nós precisamos entender logo desde o início o que é um ícone e o que é um ídolo. Todos os dois são imagens, mas são duas coisas completamente diferentes. Ou seja, um ídolo é uma criatura que eu pego e coloco no lugar de Deus. Então isso é um ídolo. É uma imagem onde que eu tirei o Deus verdadeiro de lado e coloquei um Deus falso no seu lugar. Isso evidentemente é proibido pelo primeiro mandamento. Somente Deus é Deus. Somente Deus é Deus, e é por isso que no primeiro mandamento se proíbe fazer imagens. Ou seja, imagens que sejam ídolo. Veja que essa palavra eidolon, em grego, quer dizer exatamente isso, imagem. Então um mestre da lei aproximou-se e disse: Mestre, eu te seguirei por onde quer que fores. As raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. Outro discípulo lhe disse: Senhor, deixe-me ir primeiro sepultar meu pai. Siga-me. E deixe que os mortos sepultem seus próprios mortos. Na Bíblia nós encontramos a pobreza e a riqueza, a bênção e a maldição. Deus, na sua palavra, garante a prosperidade, as suas riquezas para os que obedecem, mas também os que desobedecem ficarão a zero. Ficarão sob a maldição do inferno. É claro, quando a pessoa passa para o lado de Deus, ela tem vida, ela tem prosperidade, ela tem respostas às suas necessidades, aos seus anseios. Quando ela se mantém afastada do outro lado, do lado avesso de Deus, então ele não pode fazer nada. Então um mestre da lei aproximou-se e disse: Mestre, eu te seguirei por onde quer que fores. As raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça.
Outro discípulo lhe disse: Senhor, deixe-me ir primeiro sepultar meu pai. Siga-me. E deixe que os mortos sepultem seus próprios mortos. Bom, meu nome é Robilson, estou aqui para gravar mais esse vídeo para os irmãos. Veja bem, irmãos, o que me levou a gravar esse vídeo agora é que eu quero que os irmãos estejam em alerta, estejam em oração e consagração. Veja bem, irmãos, eu lá ia para a Lan House agora gravar um vídeo e o Eterno me mostrou algo tremendo, 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 tremendo. E eu queria passar para os irmãos uma revelação tremenda do Eterno. Eu vou compartilhar isso com vocês. Então veja bem, irmãos, estejam em oração, estejam em consagração, porque tudo indica que dia 8 de abril vai acontecer o arrebatamento dos crentes. Eu vou mostrar um pequeno estudo para os irmãos agora que eu fiz no computador, que o Eterno acabou de me mostrar. E ao dos exércitos, eu estava orando a ele e ele me mostrou essa revelação impactante, impactante. Isso é tremendo. Vocês vão poder fazer o computador da casa de vocês. Então eu quero que os irmãos meditem bem. Irmãos, nós estamos um passo para ser arrebatados, para encontrar com Yahshua Mashiach. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? Ele lhes disse: Não lhes compete saber os tempos ou datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Outro discípulo lhe disse: Senhor, deixe-me ir primeiro sepultar meu pai. Siga-me. E deixe que os mortos sepultem seus próprios mortos. Quero colocar o professor Leandro Quadros na mira em relação à doutrina da Trindade. Em João 20:17, Jesus disse: Não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai para meus irmãos e dize-lhe que eu subo para o meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Jesus declarou que o Pai era o Deus dele. Se Jesus realmente fosse Deus, como pode então um Deus ser Deus de outro Deus? Jesus é Deus e tem um Deus que é Deus dele? Como explicar isso, professor? Nosso amigo está achando que Jesus realmente, ele não é Deus, porque se tem um Deus do Deus, não dá para entender a Trindade. Então Jesus não é Deus, professor? Na verdade, este irmão precisa considerar o seguinte: existem dois tipos de textos sobre Jesus na Bíblia. Os textos bíblicos que falam do Jesus divino e os textos bíblicos que falam do Jesus humano após a sua encarnação. Então, obviamente que na encarnação de Cristo, quando Cristo assumiu uma função inferior ao Pai, o Pai era Deus dele, porque Cristo era divino humano agora. Porém, na sua divindade, de acordo com Colossenses 2:9, Cristo tem a mesma essência de Deus Pai. Então um mestre da lei aproximou-se e disse: Mestre, eu te seguirei por onde quer que fores. As raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. Outro discípulo lhe disse: Senhor, deixe-me ir primeiro sepultar meu pai. Siga-me. E deixe que os mortos sepultem seus próprios mortos.
eles vão crer de quem eles não ouviram? É a primeira pergunta que ele faz aqui. Como é que eles vão crer em algo que não ouviram? E como eles vão ouvir se não há quem pregue? E como vão pregar se não forem enviados? Então tem 3 perguntas para você, meu irmão. Primeiro, que a pregação do Evangelho é uma ordenança de Cristo. Segundo, que as pessoas precisam ouvir essa mensagem. E essas pessoas precisam ouvir, e para ouvir, pessoas têm que ser enviadas. E como é que elas vão falar se não forem enviadas? Lei da semeadura que está escrita aí nesse texto. Meus amados, permita-me aqui, eu aprendi. Eu quero que você entenda o que eu vou falar. A decisão é sua, não é minha. Eu tenho aprendido que o ato da oferta, ele tem que ser, não é pode ser, tem que ser, número 1, um ato voluntário. 2 Coríntios 8:12. Se há prontidão de vontade, cada um dê segundo o que tem e não o que não tem. E aqui então tem uma outra coisa. Você não pode dar o que você não tem. Ah, eu vou passar um cheque aí, pastor, e vou ver se Deus vai mandar alguém para colocar na minha conta. Não faça isso não. Você está quebrando princípios da Bíblia. Ah, eu vou dar aí um cheque, pastor, e não sei nem como é que vai ser para cobrir. Não faça isso não. Você está quebrando princípios da Bíblia. O primeiro princípio é que você tem que ter vontade para dar. O segundo é que você só pode dar o que tem. E aí nós partimos para outros princípios que estão em 2 Coríntios capítulo 9, versículo 6 e o versículo 7. O que semeia pouco, colhe pouco. O que semeia muito, colhe muito. Diz que ninguém pode dar por constrangimento ou por necessidade, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Aí você tem uma lei de proporcionalidade. Se você semeia pouco, colhe pouco. Se você semeia muito, você colhe muito. Então, um mestre da lei aproximou-se e disse: Mestre, eu te seguirei por onde quer que fores. As raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. Outro discípulo lhe disse: Senhor, deixe-me ir primeiro sepultar meu pai. Siga-me. E deixe que os mortos sepultem seus próprios mortos. Tá feito. Aquele que crê dá um jeito. O irmão disse que 1000 ele não tem coragem de fazer, não tem como fazer, mas 500 ele tem, está feito. Está feito. O irmão aqui tem cheque, mas não tem caneta. Alguém tem uma caneta para emprestar? Aqui. Pode colocar, dando aqui um toalha ali. Isso não te quebra o coração. Você vai mesmo ficar com esse dinheiro na sua carteira aí? Oi, querido. Para 90 dias, pronto. Aqui está o primeiro que acreditou. Mas o segundo que acreditou. Esses eu queria segurar todos na mão, porque eu vou fazer uma oração especial por isso. Está aqui o terceiro. Pronto. Tem o quarto. Tem o quinto, o sexto. 100 crentes com talão de cheque. Você não tem coragem de fazer isso? R$1000, meu irmão. É a última vez que eu falo. Samuel de Souza doou o cartão, mas não doou a senha. Aí não vale. Depois vai pedir um milagre para Deus, Deus não vai dar, vai falar que Deus é ruim. Sim, querido.
Mais um, meu irmão. Amém. Pastor, tem gente que fala, pastor, 1.000 eu não aguento, mas 500 eu aguento. Traga de 500. Você só não pode perder a bênção. Quem crê, dá um jeito. Já está. Isso, quem for predatar, aqui ó, predar. Nós vamos predatar isso aqui, que a irmã não predatou. Já predate embaixo. Os que não estão predatados, o senhor já predate aqui para mim, tá bom? É 90 dias, já está aqui, ó, 1 de agosto, vai dar 1º de agosto, eu acho. Deus é fiel. Sim. Pastor, eu não posso 1.000, não posso 500, eu posso fazer de 100 para daqui 90 dias? Pode. O que não pode é ficar me olhando com essa cara feia. Falando, para logo, pastor, para logo, porque o pastor, sim, nós temos meta aqui, temos uma meta. Serpentes! Raça de víboras! Como vocês escaparão da condenação ao inferno? Então um mestre da lei aproximou-se e disse: Mestre, eu te seguirei por onde quer que fores. As raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. Outro discípulo lhe disse: Senhor, deixe-me ir primeiro sepultar meu pai. Siga-me. E deixe que os mortos sepultem seus próprios mortos. Deixem-nos. Eles são guias cegos. Se um cego conduzir outro cego, ambos cairão num buraco. Tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens. Eles fazem seus filactérios bem largos e as franjas de suas vestes bem longas. Gostam do lugar de honra nos banquetes e dos assentos mais importantes nas sinagogas, de serem saudados nas praças e de serem chamados rabis. Mas vocês não devem ser chamados rabis. Um só é o mestre de vocês. E todos vocês são irmãos. A ninguém na terra chamem pai, porque vocês só têm um pai, aquele que está nos céus. Tampouco vocês devem ser chamados chefes,
Porquanto vocês têm um só chefe, o Cristo.